Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Cis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da Confraria da Comunicação da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. A nossa bancada hoje está composta do Dr. Luiz Fernando Plácido, à minha extrema esquerda, um lugar que não gosta de estar aqui nessa esquerda, né? Sempre. É o meu lugar predileto. É isso aí. À minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e à minha extrema direita, onde não gosta de estar, a doutora Márcia Plácido. Mas sempre está, né? Não sei por que nós estamos sempre aqui, né? Na direita. E nós, inicialmente, nós temos uma questão a ser discutida, dentre várias que nós teremos que debater aqui hoje, essa a ida do nosso governador Eduardo Leite para os Estados Unidos e Europa, né? Inglaterra. Tentando angariar, atrair investidores para o Rio Grande do Sul. O que é que os colegas acharam dessa iniciativa dele? Será que ele vai ter êxito? É um bom momento para ele fazer isso? Quem começa? Posso começar também? Então começa, doutor Fernando. Eu acho válida a ida dele a esses países, que são países desenvolvidos que têm potencial para investimento no Estado. Apesar de que ele foi lá também para oferecer essas empresas que serão privatizadas, que agora a gente não tem mais nada que possa fazer para impedir, né? A CRM, a Sulgás, a CE, e eu acho que futuramente também a Corsan e Banrisul. E também oferecer parcerias público-privadas no setor de transportes, com o intuito de atrair investimentos para o nosso Estado. Sabe-se que nosso Estado está passando por uma crise enorme. Não tem condições nem de pagar fornecedores e folha de pagamento. Só está fazendo isso em função da suspensão da dívida adquirida junto a uma liminar conseguida no STF, que pode cair a qualquer momento, se não for feito aquele plano de recuperação do Estado. Então, eu achei válida a ida dele lá. E qualquer outro governador, eu acho que deveria fazer a mesma coisa, se estivesse no lugar dele, que a intenção dos governos sempre é atrair investimentos para o seu Estado, a fim de gerar tributos, a fim de gerar novos empregos. Meu único temor é as isenções fiscais, que tiram do Estado boa parte de recursos para ser aplicada em investimentos do Estado. Mas, a princípio, eu achei válida a ida do governador até esses países. Eu concordo com o doutor Fernando, é muito válida essa vontade dele de angariar empresas para investirem no Rio Grande do Sul. E eu acho que eu até concordo com a isenção fiscal de algumas coisas, porque mesmo com a isenção fiscal vai gerar emprego. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, em Gravataí, semana passada, fechou a Pirelli, 900 pessoas desempregadas, 900 trabalhadores, famílias, famílias, né? Porque, e por que foi? Pela alta taxa de impostos, né? Foram para São Paulo, e que é melhor para eles. E assim, o meu temor é que, a exemplo da Pirelli, da Quaker, que fechou aqui também, outras empresas façam o mesmo. Então, eu acho que mesmo com uma isenção fiscal, não total, é lógico, né, mas um pouco de atrativos, porque com os nossos impostos, a nossa carga de impostos, nenhuma empresa vai querer vir para cá. Nenhuma. Né? A Pirelli, que é uma empresa italiana, recebeu uma ordem de Milão, fechou.
Então, mesmo que venha com isenção fiscal, uma parte de isenção, né, que vai gerar empregos. Então, eu achei muito boa a iniciativa do Eduardo Leite. Doutora Márcia? Olha, eu também, eu concordo, eu acho que os governadores, eles têm essa obrigação, eu diria, né, de buscar, então, investimento para o seu estado. O que me incomoda normalmente, né, nos últimos governos, assim, tanto o do Eduardo Leite, bem como o do Sartori, é assim, o único objetivo parecia que era vender todas as nossas empresas, não é? Estão conseguindo fazer isso, né? Mesmo sem plebiscito, estão conseguindo fazer isso. Então, assim, a doutora Ângela acha que é interessante, né, que se dê isenção fiscal para que as empresas venham para cá, né, mas a gente lembra de uma época também, se não me engano, foi a Ford, na época que o Olívio Dutra era o nosso governador, e em função, né, de isenção e tal, de um contrato que o Olívio não concordava, essa empresa foi embora do Rio Grande do Sul. Foi um horror, né, assim, o Olívio foi bastante criticado na oportunidade e a empresa não ficou aqui. Depois, quando essa empresa se fixou em outro estado, não sei se foi na Bahia. Na Bahia, Camaçari. Exatamente. E daí, assim, posteriormente a isso, né, o Olívio daí foi processado em função disso, né, pelo fato de não ter, né, dado isenção. Dado isenção, ou seja, não ter cumprido com aquele contrato, não é? E depois ele foi, inclusive, absolvido em função disso. Isso, claro que não foi muito divulgado na oportunidade. Mas depois essa empresa lá na Bahia parece que trouxe muitos problemas também e veio a fechar depois, não é? Essa empresa ela continua funcionando lá. Continua lá. Ela produz a Ford Export. Não tinha certeza. Ela desenvolveu assim a economia lá de uma forma exuberante. Pois, que bom então. A cidade que ela triplicou a arrecadação. Que essa seria em Guaíba, não é? Seria em Guaíba, exatamente. E daí, doutora Luiz, também eu fico pensando assim, a isenção. A isenção é importante para a manutenção dessas empresas que vão gerar empregos, mas assim, o que os nossos empresários se queixam? Que o empresário local não tem isenção alguma. Não é? Que ele tem muita dificuldade, que ele não consegue competir com essas empresas que vêm de fora em função da ausência de isenção para o empresário local. Eu acho que deve fazer mesmo alguma coisa, buscar, né, algum investimento para o nosso estado, que, como foi dito pelos colegas, assim, realmente passa por uma situação extremamente difícil, delicada, e não é de hoje, né? Isso não começou agora, é uma situação bastante difícil, né? A gente vê assim, até pelo parcelamento dos salários dos nossos servidores, né, os servidores públicos. Realmente alguma coisa tem que ser feita, né? Então, tomara que tenha isso. Eu acho que realmente é válida a tentativa dele de atrair investidores. Até porque essa é uma das tarefas do governador, querer tornar o seu estado mais produtivo. Agora, para que ele possa conseguir o seu objetivo, buscar investimento do exterior, ele tem que tornar o estado competitivo. Né? E nós sabemos que o Rio Grande do Sul, infelizmente hoje, ele não é competitivo em relação às outras unidades da federação. Aqui se paga o ICM mais caro, aqui se paga o IPVA mais caro, aqui se paga os IPTU mais caro. Então, isso o que acarreta? No momento que a empresa começa a ter uma carga tributária muito elevada aqui no Rio Grande do Sul, ela acaba indo embora. Por exemplo, foi a Pirelli, que a doutora Ângela falou, foi a Quaker na semana passada, há um ano passado foi embora a Souza Cruz. Por que essas empresas vão embora? A indústria calçadista também perdeu muitas empresas para o Nordeste. Para o Nordeste, porque a taxa tributária lá é bem inferior aqui. É muito mais atrativa. Uma outra questão, o IPVA. O nosso IPVA aqui é 3%. Em Santa Catarina é 2%, Paraná é 2%, Minas Gerais é 2%. Parece que um estado aí que é 1%, não lembro qual é. Em função dessa taxa menor do IPVA, o que está acontecendo? Os carros que trafegam aqui no Rio Grande do Sul vão fazer o seu emplacamento dos veículos no outro estado. Uma vez eu estava lá em Gramado e estava vendo assim, eu andava numa rua em Belo Horizonte. Aí eu pensei assim, de cada 10 carros que eu encontrava, 8 era Belo Horizonte. Aí eu pensei, mas vem cá, tio, os mineiros estão invadindo aqui o Gramado? Porque de Minas Gerais até Gramado de automóvel é complicado. Aí depois eu vi que eram carros de locadoras. E essas locadoras, elas então
emplacam seus veículos lá na cidade, onde tem sede, e traz os veículos para circular aqui no Rio Grande do Sul. Então, essas pessoas que estavam em Gramado com o carro de Belo Horizonte, elas vêm de avião até Porto Alegre e alugam um carro da locadora, então vão para Gramado. Né? E aí o que acontece? Fica usando as nossas estradas, o nosso espaço, e o IPVA é recolhido lá em Minas Gerais. Então nós temos que tornar o Estado competitivo. Se lá é 2%, por que não aqui 2% também? Quer dizer, vai perder um pouco de arrecadação. Pode perder um pouco da arrecadação no início, mas depois a engrenagem vai fazer que a coisa se equilibre. Um outro problema, o ICMS, que é o mais elevado E vai continuar sendo durante esses 2 anos, né? No mínimo esses 2 anos, porque foi pedido a renovação do aumento da alíquota e foi aprovado. Sim, houve uma Até nós prorrogação. concordamos na época, já que o governo anterior teve o ICMS nesse patamar, que continuasse pelo menos mais 2 anos para o governador que estava começando. Na época, aumentaram esse ICMS, alegando que havia necessidade. Será que não tinha outras formas de angariar recursos, ou seja, cortando despesas aqui e ali? Cobrando sonegadores também. Cobrando sonegadores também seria uma ótima, né? Do que aumentar o imposto, porque isso começa a afastar as empresas do Rio Grande do Sul. Mais alguma coisa, desculpe não interromper, doutor Luiz, assim, a nossa energia elétrica é mais cara que no resto do país. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul tudo é mais caro. Aqui a alimentação é mais cara, aqui a gasolina é mais cara. Nós subsidiamos a energia, não é, dos estados que... Quando dizem que o Rio Grande do Sul não faz parte do Brasil, né, que é um estado à parte, que é um outro, deve ser por isso, né? Por isso, em função do Rio Grande do Sul não ser competitivo em relação aos outros estados, nós estamos perdendo o mercado para Santa Catarina. Né? A situação está se invertendo. As pessoas que vêm buscar emprego aqui hoje estão indo buscar emprego lá e com mais qualidade de vida lá. E é impressionante a evasão. A gente tem muitos conhecidos. Exatamente. Não é que foram morar em Santa Catarina. A cada ano a gente perde no ranking nacional de economia. O Paraná já nos passou, Santa Catarina está prestes a nos passar, a Bahia já nos passou. Não, o Rio Grande do Sul, eu acho que daqui a algum tempo ele está lá em 10º, ele era o terceiro, quarto da... Era Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Exatamente. Hoje nós estamos lá na 7ª, 8ª e vamos ladeira abaixo. Né? Pois mas também daí em contrapartida a gente tem que verificar o seguinte, esse plano de recuperação que o doutor Fernando citou, né, que é oferecido pelo governo federal, também eles nos tira muita coisa, não é, doutora Luiz? Porque vejam bem, para poder então fechar, não é, esse acordo com o governo federal, não pode se fazer mais concursos, não é, tem que trocar o serviço o serviço do Estado por serviços terceirizados. Essa situação de serviço terceirizado é uma coisa muito perigosa, né, porque a falta de transparência que existe nesse sentido. Como a gente comentou aqui na semana passada, os vereadores, né, eles cobram muito do nosso governo municipal em relação às empresas terceirizadas, porque, na verdade, não se tem exatamente, né, o que é gasto com essas empresas, qual foi o contrato que foi firmado. Então, eles têm uma briga muito grande com o prefeito, com a administração que aí está, em função disso. Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito bem pensado, esse plano de recuperação federal. Mas, de qualquer maneira, o plano de recuperação é uma imposição do governo federal. Pois é. Ou aceita isso ou não. Mas a primeira bloqueia as contas. Sim, mas à primeira vista parece uma coisa assim generosa do governo federal, né? Sim, não, vou lá acudir o meu filho, vou salvar, vou ajudar. Não, é botar o pé no pescoço. O problema é que tem muitos filhos para ajudar, né? A prole é grande. Mas por aqueles período que mais precisam tem que correr. E é por um período de 3 anos, renovado mais 3, depois a dívida duplicou. A prole é muito grande, né? A filharada é muito grande. Mas quem não tem competência para criar seus filhos, que não os tenha, né? Bom, então vamos dar um pouco dos nossos estados para alguém, então. Vamos criar um estado independente. Né? O Uruguai brigou tanto, o Uruguai e a Argentina brigaram tanto pelo Rio Grande do Sul. Mas vamos, de qualquer maneira, a viagem dele eu acho que é válida, né? Eu acho acho que não vai conseguir nada, né? Porque o Estado não tem condições de atrair essas empresas, porque aqui, ao contrário, as empresas estão indo embora. Então, quanto mais se já estão indo embora, é muito difícil. E não adianta também chegar aqui e dar benefícios à torta e à direito, porque aí também não compensa. Ele foi também para conversar com os acionistas do Banco Itaú, que, como foi falado aqui a semana passada, o Banco Itaú vai fechar 400 agências no Brasil.
né? E ele foi para lá para conversar com eles, né? Bom, mas de qualquer maneira, vamos acreditar que foi válida a tentativa, né? Se ele conseguir trazer uma mísera empresa para cá, tá bom. Tá ótimo. Se trazer um minha já tá bom. Não, ele é um político jovem, eu acho que ele quer se tornar um político com um certo nome, que algum tempo vai concorrer a cargos maiores. Não, e eu acho que é o seguinte, ó, e que ele pode inclusive tentar outras vezes, né? Sim. Porque pedra dura, como é que é aquele ditado? Água mole, Pedra tanto bate até que fura. Mas ele deveria ter ido para a China. É. A China é onde está o dinheiro atualmente. Vamos torcer que Deus ilumine essa viagem dele, tenha sido iluminada e que consiga. Acho que já voltou, né? Eram 7 dias. É isso aí, vamos ver. Não sei quando é que ele- Bem, pessoal, e essa questão, essas questões recentes do Bolsonaro aí? O Bolsonaro não para, toda semana um Deus nos acuda, diz que diz pra cá, tweet pra cá, é filho. E aí, o que é que as colegas acham da bagunça que houve com o Bolsonaro essa semana? Eu já tenho a fama de adorar falar mal do Bolsonaro. Eu não gosto de falar mal do Bolsonaro, mas ele não dá uma trégua. Não gosta, mas fala. Mas eu vou falar bem. Como é que vai se falar bem do Bolsonaro? Não, alguma coisa é válida. Mas o Alguma coisa quê? pode falar. Mas Tem coisa. foi para Dallas. Tem coisa. Uma fez aquela coisa que ele fiasqueira. quer fazer, só para interromper, ele quer reduzir, corrigir a tabela do imposto de renda. Se ele vai conseguir ou não. Isso Claro é que muito ele bom. não vai conseguir, né? Bom, mas O que ele conseguiu até agora? Bom, mas- Não conseguiu ainda aprovar a reforma ele da está Previdência, propondo, aprovar o projeto É, anticrime. 5 meses de governo e a gente está empatado nisso. ele está propondo. Tudo que a gente teve do Bolsonaro, da família dele, do ministério dele até agora, é um caos, é uma coisa que deixa a gente preocupado como brasileiro, mas como ser humano deixa a gente desgastado, deixa a gente esgotado, Sim, deixa a gente indignado. Tá, doutora, mas de qualquer maneira não é válido a tentativa de A corrigir. última, não, é válido, é válido. A correção que ele quer fazer no imposto de renda é não aceitar mais, né, não pode mais declarar despesas médicas nem com educação. Não, vai ser descontado. ele quer aumentar o limite de isenção. Porque está defasada a tabela do imposto de renda. Ele quer, Tá assim como ele... Hoje, quem ganha até 2.900 está isento. Ele quer, doutora Ele Luiz, quer aumentar para 4.700. E é louvável, mas ele quer, da mesma forma que ele quer largar um fuzil na mão dos brasileiros. É isso que ele quer. Quer largar arma para todo mundo, quer que as pessoas possam entrar armadas, né, em voos internacionais e nacionais. É isso que ele quer, mas o que ele vai conseguir a gente sabe que não. Que até agora, o que o Bolsonaro ou o governo dele, o ministério dele, fizeram de bom pelo Brasil até agora? Nomear o ministro Sérgio Moro para a Justiça e ele é tão, e o Paulo Guedes para a Economia. Ele é tão desqualificado, me desculpem falar assim das pessoas que admiram o Bolsonaro, eu sei que tem muita gente que admira, que eu respeito, mas ele diz que, né, que fez aquele compromisso com o Moro só para, né, uma vaga no Supremo, para tirar o Moro da campanha, né, das eleições de 2002, né, porque, 2002, não, 2022, desculpa, porque ele quer candidatar um filho dele, acredito que seja o Eduardo Bolsonaro, porque esse já anda participando de programas de auditório. Ah, é verdade. Uma coisa ridícula, que não se espera, não se vota num político para ele participar de um programa de auditório de baixa qualidade, ou que fosse da máxima qualidade. Mas não se ganha a presidência indo ao auditório. Não, o Bolsonaro ganhou enquanto ele ganhou, era deputado Ele federal, ganhou em função do antipetismo. Não, participando 4 anos daquele programa. Pânico. Eu nem sabia que existia aquele programa. Eu nem sabia. Mas a o senhor votou a nele. juventude toda sabia. Mas se o senhor tivesse assistido aquele programa durante os 4 anos, foi- o senhor não teria o Foi o conceito que o senhor antipetismo. tem do Foi Bolsonaro. o antipetismo que elegeu o Bolsonaro. Não. Foi a falta de um candidato qualificado, porque a esquerda, a direita não aceitava o Haddad não era qualificado? O Haddad era muito, mas custou. Eles queriam que fosse o Lula. E aí as pessoas foram indo e ele prometeu o que o brasileiro queria, uma arma. Porque quando o Estado não consegue dar segurança, as pessoas acham que tendo uma arma em casa, eles vão ter mais segurança. Né? Então, assim, o
que o Bolsonaro faz até agora é fazer nós passar vergonhas. 5 meses no governo, ele já fez 4 viagens internacionais. Em todas elas, ele envergonhou o nosso país. 4 ou 5. Acho que 5 viagens internacionais ele já fez. Sim, foi para Davos, foi para Israel, foi para o Chile. Estados Unidos já foi 2, 3 vezes. Estados Unidos 2, 3 vezes. 2 vezes. 2 eu fui. Né? Ele ama os nova-iorquines. Ele não sai de lá. Então, assim, é só nos envergonhando para receber prêmio. Eu tenho lá, que eu acho que esse prêmio ele até compra, porque não é possível. Que segundo a assessoria do Bush, não tinha prêmio algum para ele, né? que ele se convidou para ir, não é? Ele era um penetra na festa, Exatamente. né? E foi para lá para nada, para não conseguir nada. Então... E aí, doutora Márcia? Olha, doutora Luiz, eu estava ouvindo hoje que pela primeira vez, né, desde que ele foi eleito, né, daquela forma que nós sabemos, com muito fake news, com muitas falácias que aconteceram durante a campanha do Bolsonaro, pela primeira vez a desaprovação dele é maior que a aprovação. A desaprovação chegou a 36%, enquanto que a aprovação é 28%. Né? Até então, a aprovação dele era maior que a desaprovação. Em relação à viagem dele, no meu entendimento, ele foi para fugir das manifestações dos jovens na rua, né? Porque foi exatamente naquele momento em que os jovens, né, estavam todos reunidos, né, lutando contra o corte das verbas na educação. Como nós já tínhamos falado aqui, ele não tem nenhum interesse, né, em manter a educação da forma que vinha sendo, né? Ele fala em mudar, né, tudo, em tirar, por exemplo, a ideologia das escolas, né, escolas sem partido, sendo que a gente sabe o que inclusive aquele ministro dele da educação, o anterior, queria inclusive que usassem o slogan do Bolsonaro né, e mandassem vídeos e cantassem o hino. Ou seja, escola sem partido dos outros, o dele sim. Aí o que aconteceu? Eu acho que ele fugiu das manifestações, né? Quando ele foi questionado, né, sobre essas manifestações, ele ofendeu os estudantes, os professores, os familiares dos estudantes, todas aquelas pessoas que estavam imbuídas nesse espírito, né, que estavam na rua lutando para que não tenha esse corte de 30% na educação. Ele chamou de imbecis, de idiotas úteis ou inúteis, eu não tenho certeza se foi idiotas úteis, né? Imbecis. Mas cada vez que ele faz uma viagem aos Estados Unidos, uma viagem ao exterior, ele ofende o povo brasileiro, né? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Ele desmerece. Ele desmerece. Né? É vergonhoso, né? O próprio presidente. O imigrante brasileiro nos Estados Unidos é não me lembro a expressão que ele usou, mas é uma coisa ruim. Exatamente. E assim, agora o que ele disse? Que ele não convocou nenhuma manifestação. Porque agora, assim, voltando, ele vai acontecer, parece que uma manifestação no dia 26 de maio, que é no domingo, pró-Bolsonaro. Né? Então parece assim, que muita gente está pulando do barco, né? Parece que a Janaína Pascoal já ficou contra, né, essa manifestação toda que eles estavam propondo. E pessoas que participam dos grupos de WhatsApp, não é? Dos correligionários, dos simpatizantes do Bolsonaro, né, estavam colocando que ontem, durante o dia, por exemplo, as manifestações desses grupos eram assustadoras, porque as pessoas colocando a seguinte situação, que quem estivesse na rua, né, era para lutar pelo Bolsonaro como se fosse um soldado, né, para estarem na rua defendendo reforma da Previdência, defendendo os cortes que são necessários, que as pessoas que estão contra o Bolsonaro, principalmente no Congresso, que essas pessoas são do Centrão, e que o alvo principal é o Rodrigo Maia. O interesse deles também assim, é desconstruir o STF e todo o Congresso Nacional, dizendo o seguinte, que o Bolsonaro não consegue, né, fazer o que ele precisa fazer para que o Brasil, né, melhore, para que o Brasil seja moralizado em função do Congresso Nacional e em função do STF. Então, eu acho isso muito perigoso, gente, sabe? Assim, quando as pessoas começam assim, a desconstruir as instituições. Parece que a única instituição viável para essas pessoas que, né, são favoráveis a esse tipo de manifestação é um judiciário policialesco, né, que é representado pelo Sérgio Moro, e as reformas todas que têm que ser postas, né, goela abaixo da população.
Então, assim, ó, daí ele diz depois que não, ele não convocou. Ele convocou, sim, numa live, se não me engano, ou num Twitter, né, que ele teria feito um tweet, e convocando a população, então, para o dia 26. Os evangélicos também foram convocados pelo bispo Edir Macedo, né, se não me engano, pelo Silas Malafaia também, para que vão às ruas, né, que façam alguma coisa. E uma coisa que a Janaína Pascoal colocou foi o seguinte, que normalmente não existe manifestação das pessoas favoráveis ao governo. As manifestações acontecem na rua no sentido de contra o governo, né, para retirar o governo. Então, assim, ó, o Bolsonaro realmente ele é completamente atípico, né? Uma situação que a gente não consegue nem traduzir, porque ele é uma pessoa muito diferente. Nunca se viu não, nesse E aí, país. doutor Luciano? A ala feminina lá não deixa, não sobra nada pra cá? Não sobra nada pra cá? Só complementar vai aqui, chegar. Nunca se viu nesse país tanta discórdia, tanta intriga, tanto barraco. O que é isso? Em redes sociais, fora das redes sociais, né? Vai o presidente e o vice-presidente para o exterior falar mal dos estudantes brasileiros. Nunca se viu tanta coisa, nunca se viu tantos líderes, né, políticos de outros países falarem mal do nosso presidente, e que agora, mais uma cortina, ele disse que vai mudar realmente a capital de Israel, né, de Tel Aviv para a embaixada, de Tel Aviv para Jerusalém. Então é o caos. E aí, doutor Luciano? Olha, eu concordo com tudo que as colegas falaram e tem algumas coisas a acrescentar. Tá, vamos acrescentar. Um país que é governado por Twitter, já não dá para se esperar grande coisa do seu presidente. Que não, sendo que a conta que quem usa é o próprio filho dele, não ele para dirigir suas mensagens ao país. Ele foi nos envergonhar novamente nos Estados Unidos ao bater continência com a bandeira dos Estados Unidos lá no Texas. A frase, slogan da campanha dele, nem ele se lembra mais como é que é. Ele falou, Brasil e Estados Unidos acima de todos e o Brasil acima de todos. Ele esqueceu de Deus na frase, que é a própria frase dele. Em relação ao filho dele, o Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado finalmente, ele diz, batam em mim e não no meu filho, vocês querem atingir o meu governo. Mas como se o filho dele comprou 19 imóveis em um período curtíssimo de tempo, avaliados em mais de 9 milhões, incompatível com a renda de um deputado. Ele comprou um imóvel final de 2014 e vendeu no início de 2016, com uma valorização de 292%. Em Copacabana, quando a valorização nesse mesmo período foi de 11% de qualquer imóvel de Copacabana. Então, algo existe aí. Agora vai ser apurado. Agora ele está falando, Tomara. Em discurso lá ele falava da nossa Venezuela, agora inclui a nossa Argentina, porque está prestes a ganhar a candidata Cristina Kirchner, que é de esquerda. Que vai ser vice. Vice, né? Ela Vai ser vice, isso. Mas como é de esquerda, ele acha que ela, assim como os candidatos do PT, estariam aliados a Maduro, a Chávez, a Fidel Castro. Então ele acha que essa tipo de ideologia não pode voltar para o continente. Eu me solidarizo e aplaudo o prefeito de Nova York, que expulsou o Bolsonaro de lá, que é o que nós brasileiros deveríamos fazer aqui no Brasil, expulsar uma pessoa tão incompetente, tão boçal quanto esse presidente. Eu acho que esse prefeito de Nova York não é nova-iorquino, né? Nova York. Acho que não é por aí, não é por aí com animosidades que eu acho que para mim ele foi mal educado. Eu acho que foi mal educado porque não se trata um presidente de um outro país dessa forma. Então... Mas por que ele tratou o presidente de outro país dessa forma? Porque esse presidente grita aos 4 cantos do mundo que é racista. E o prefeito de Nova York é casado com uma negra, tem 2 filhos negros. A revolta dele é porque se trata de uma pessoa preconceituosa, mal educada. O que ele quis dizer? Não é o presidente do Brasil que não será bem recebido em Nova York. É a pessoa racista, é a pessoa homofóbica, é a pessoa cheia de ódio. Ele chegou a dizer, né, o seu ódio não é bem-vindo a Nova York. De qualquer maneira, eu acho que faltou categoria, faltou estirpe a esse mandatário lá. Ele é de um partido contra
né, de um partido adversário ao de Trump. Então isso Bem, mas aí foi, tá. e ele é candidato, né, também a Exatamente. é candidato à presidência. Mas eu acho também... Ah, ele era candidato a presidente? Sim. Assim Ah, como por isso o que está senhor querendo disse que fazer o faltou- caminho para faltou trilhar o conhece- caminho da faltou presidência. O meu categoria, voto não é, ele doutora teria Luiz? se eu O senhor fosse acha americana. que faltou elegância, faltou categoria, mas isso tudo falta para o Bolsonaro também. Ele não tem um pingo de elegância, ele não tem um pingo de categoria. Claro que em se tratando dos Estados Unidos, ele tem uma subserviência absoluta, completa em relação aos Estados Unidos. Né? Já falou em entregar a Amazônia e tal, né? Agora nas Já últimas entregou manifestações. Alcântara. Agora, Exatamente. eu queria perguntar aqui para a Só- bancada, uma frase que ele deu essa semana, o Bolsonaro. O Brasil é um país maravilhoso que tem tudo para dar certo, mas o grande problema é a nossa política, diz ele. Sim, E aí? É verdade, É a mas nossa a política é o nosso problema. ele É? disse essa frase. Tá certo ou tá errado? Ele disse essa frase uma semana depois de dizer que o Brasil era um país ingovernável. Aí, e ele diz isso, que o Brasil é um paraíso, porque ele quer vender Angra dos Reis para fazer uma Cancún. Tá, mas eu pergunto, a nossa classe política é boa? Não é isso que ele está dizendo? Olha, tem muitos bons políticos. Ah, muito pouco, muito pouquinho. Se fosse... Muito pouquinho. Depende muito da pouquinho. ideologia de cada um de nós. Eu acredito que tenha muitos políticos bons. Eu me orgulho de Eu- todos os políticos eu em quem eu não- votei. Eu não fico Não, eu já me generalizando em decepcionei. relação ao nosso Congresso, porque eu sei que lá tem muito político Mas- sério que está do lado do povo. Diferentemente de muitos políticos que foram atrás do Bolsonaro, usando o nome do Se os Bolsonaro nossos para se políticos- eleger com se os esse no- discurso Se os racista. nossos misógino. políticos fossem bons, nós não estávamos nessa pindaíba que nós estamos. Mas, doutora E Luiz, nem o acredita- Bolsonaro Ele tinha... está certo em dizer, Ele o deve... nosso problema é a classe política. Claro que é. Ele ficou Começando 30 por ele. anos dentro da Câmara dos Deputados e não fez nada. E a classe É política, isso. assim, começando por ele, que como a doutora Ângela bem disse, ficou 30 anos, né? 27 ou 28 lá, 28, né? Como né? deputado federal, não fez nada. Tem várias fotos dele dormindo, que virou meme, né? Assim, porque ele é um meme maravilhoso, né? Os jovens se divertem muito com os memes em relação ao Bolsonaro. Ele colocou os 3 filhos dele na política, não é? Que hoje ainda a gente estava, né, rindo de uma situação, porque provavelmente o Eduardo Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, talvez ele não saiba nem o caminho para a Câmara de Vereadores. Porque ele está sempre em É o Brasília. Carlos. É o Carlos Bolsonaro, é o Carluxo, isso mesmo. O assessor É. da... O vereador. O Carluxo, exatamente. E assim, gente, uma coisa assim que não pode ser esquecida em momento nenhum. Essa manifestação dos jovens, o grito deles na rua era fora Bolsonaro. Assim, eu vejo uma semelhança muito grande do Bolsonaro com o Fernando Collor. Porque assim, ó, a gente vê, né, no YouTube, assim, discursos do Collor muito parecido com o Bolsonaro, né, assim, com a bandeira que jamais será vermelha, né, aqueles slogans, a nossa bandeira é verde e amarela, e o povo foi para a rua em maio, né, exatamente como está acontecendo agora, e no final do ano o Collor renunciou. Agora, a situação do Bolsonaro pode se tornar ainda mais insustentável, porque assim, primeiro ele fugiu, né, de toda essa manifestação. Ele não tem vocação para vidraça, ele sempre teve vocação para pedra. Agora ele é vidraça, porque ele é o mandatário maior, não é? E ele não eu suporta uma concordo, crítica. Não eu suporta concordo crítica. com o Bolsonaro, que ele disse que o problema é a nossa classe política. Agora vocês, não sei se viram essa semana, o nosso político, ele vai lá, eu não vou generalizar, a grande parte do nosso político vai lá só para usar das benesses do poder. Agora vocês, foi essa semana que apareceu no Fantástico, continua a farra dos municípios fazendo tal de curso de capacitação. Curso lá em Foz do Iguaçu, com dinheiro público, gastaram não sei quantos milhões os municípios. Então, isso é reiterado. isso né? é mal político. Isso é mal reiterado fazer essa com- prática, é muito reiterado. Fazer com curso de capacitação. Agora, eu acho que tinha que impor uma condição. Para ser candidato a prefeito, a vereador, tem que ter o curso antes de preparação para ser vereador. Gestão, né, doutora Luiz? Então faz o gestão. curso antes, aí depois não precisa... Quanto não escorre pelo ralo... Isso é um requisito para ser candidato. Aí depois que ele se elege prefeito, aí é lá em Foz do Iguaçu, é só em praia paradisíaca, né? Os congressos lá para... Mas o problema de repente pode ser uma determinação antidemocrática, porque a gente pode ter tranquilamente um candidato, né, honesto, um candidato interessado em gerir, né, de uma forma boa, de uma forma honesta em prol da população, e que não tenha esse curso.
né, que não tenha, por exemplo, uma formação maior que a dos demais. Vai pro livro. No livro tem, dá para aprender nos livros. Não, tudo bem, doutor Luiz, mas aí o senhor está falando desses cursos de capacitação. Por que eles não vão fazer esse curso de capacitação num convento? Mas esse Em Foz do Iguaçu, mas só em praia. Esses cursos que aparecem nas reportagens aí, como sendo falcatrua, não é um curso de capacitação. Ele é um curso fraudulento também. Claro que é. Aquela pessoa, é que a pessoa chega lá e tem o curso. Não tem. Tem só um diploma te esperando. Esse é o problema. Esse é o problema. E o passeio com a família, não tem usar conforto, praia. Mas o nada. presidente dá esse exemplo, né? Porque sai por aí a viajar, Então, leva a primeira-dama, leva os filhos. Então o Bolsonaro não está errado quando ele diz que o nosso problema é a classe política. Mas Mas ele é político. Mas, gente, A vamos classe combinar. política, Então, a classe ele também, política ele tem que ter reconhece. conchavo. Eu voto se receber uma emenda para beneficiar lá a minha. Quer dizer, então não há assim aquela intenção assim do bem maior. Mas ele Eles esqueceu querem de o bem, falar o que bem menor. ele já ofereceu 40 milhões para cada deputado votar a favor da reforma da Previdência. E Isso outro ia ser mal detalhe, político. que eu Isso ia acho ser um exemplo de mal As político. multas que ele perdoou, as multas As dele, da da anistiou. festa, que anistiou. Ele anistiou De quem? 70 milhões. Não, só um 70 pouquinho. Não, milhões só de um pouquinho. O dono Só da um Avan, pouquinho, ele deu só um 105 anos para pagar Não, a dívida. a Só. bancada está 115, sendo 115 injusta. anos. A bancada está sendo injusta. O Bolsonaro não isentou. Não. Quem isentou foi os ladrão, o safado lá do Congresso. Ele apenas sancionou a lei. Porque Eles é que aprovaram. Por que ele não vetou? Eles é que aprovaram. Ele tinha o poder de vetar e não vetou. Sim, mas o veto pode ser derrubado. Sim, mas tem Não, mas mas se ele eles dá o exemplo. aprovaram. Mas ele dá o exemplo. Se Aí, eles para não aprovaram. ter o veto derrubado, ele já aprovou Sim. de plano. Sim. Bom, aí derruba o veto dele, a legislativa aprova. Mas aí ele mostra à Sanciona. sociedade que ele era contra aquilo. Mas Agora ele é só é. Mas, doutora sancionar. Luiz, o alto lá, o senhor veja bem, essa criatura foi flagrada, né, pescando, né, não sei se era um Uma local, reserva uma ecológica. reserva, exatamente. Assim, o que aconteceu quando ele foi eleito, né, a multa, né, a aplicação da multa também foi perdoada. Se ele fosse uma pessoa tão honesta que ele queria tanto falar mal da classe política, ele não podia ter empregados laranja lá no funcionário. Da qual ele né? se inclui, né? Na qual ele é. Exatamente. Ele faz parte desses maus políticos. Ele demitiu o fiscal que multou. Demitiu o fiscal ele que demitiu. multou. Outro detalhe muito importante. E aquela funcionária do gabinete dele, né? Assim, a filha do Queiroz era do gabinete dele, que é personal training. Tinha aquela outra, né, que vendia açaí na praia ou coisa do gênero, né? Então, assim, se ele não fosse representante da velha política, se ele não fosse a favor dos conchavos, se ele não fosse aval do açaí, obrigada, Antônio, se não fosse, né, esse tipo de político, ele poderia falar mal da classe política, mas ele é da velha mas de política. qualquer maneira, de qualquer pra maneira, mim, isso é corrupção. Vocês dizerem que ele perdoou a dívida dos partidos, aí é uma injustiça cruel. Ele anistiou, doutora É uma injustiça cruel. Doutora Luiz, ele deu declaração que ele foi não uma lei, poderia ter vetado. Foi uma lei que o Congresso aprovou e ele sancionou. Ele não vetou. E Mesmo ele não concordando, ele sancionou. Que lindo isso. Quer dizer que então ele tem que vetar tudo. Não, ele tem que vetar o que é ilegal, o que é injusto para o país. Bom, mas então... Ele quer cortar a verba das universidades, mas anistia multas. Tá, mas então tem o seguinte, lá no Congresso tinha quantos membros para anistiar? Tinha 500. Ele é um só. Mas se eu não concordo... Ele é o Cristo agora. Mas se eu não concordo com uma posição, eu não vou me render ao que os outros pensam. Eu vou bater na mesma Congresso. Como Bolsonaro sanciona a anistia a partidos políticos após ter dito que vetou o projeto. Isso que é pior. Ele sancionou porque foi aprovado. Isso que é pior, né? Ele disse que sancionou a anistia, que vetou. Que foi aprovada pelo Congresso. Ele atacou a imprensa, ele disse que a imprensa estava mentindo, que ele não ia anistiar. E até porque, doutora Luiz, começa pelo PSL, toda aquela bagunça que aconteceu de pegar verba porque tinha que ter mulheres candidatas. Doutora Márcia, vamos botar os pingos nos is. Quem é que votou para iniciar as multas dos partidos políticos? Os políticos. Não foram os políticos? Esses que ele diz que não prestam. Só um pouquinho. Ele não é um político. Só um pouquinho. Os políticos aprovaram. Os políticos aprovaram a lei
isentando as multas dos partidos políticos. Sim. Tá? Bom, aí vocês que ele podia ter vetado. Vocês acham que aqueles políticos que estavam isentando as dívidas dele não iam derrubar o veto dele? Podia derrubar, mas ele Podia. demonstraria a boa vontade Podia. dele. Aí E dizer tu tá pro querendo que ele vá povo, pro sacrifício. E Aí dizer, eu não concordo. e dizer pro povo, né? Sancionou. Não. Sancionou. Não, ali. é E querer- dizer pro povo que vetou, que tipo de presidente é esse? Não, doutor Luiz, Aliás, Querer que ele vete aquilo que o Congresso... Então ele vai lá e vai dizer, eu não vou vetar, vou então, ele deixar não assim como precisa, está. então o Não vou dizer, Brasil eu não vou precisa vetar. de E presidente. não dizer que a mídia é mentirosa Não, quando diz o que ele ia Brasil não fazer isso. precisa de presidente, Não, basta o não, Congresso. Não, dizer que ele poderia ter vetado é querer indispor ele contra o Congresso. Mas ele mesmo se indispõe, Mas ele diz que que vai vai ser vetar, não vetado? veta. Doutora Luiz, É posso... não nos defender. Bom, Exatamente. eu não vi ele dizendo que ia vetar. Mas Bom, é só Tá ali, para... a doutora Não, Márcia, doutora Luiz. a doutora Márcia leu a Tá, notícia do João agora. é o direito dele sancionar ou vetar. Sim, Mas mas só então não vem pra- a imprensa dizer que eu Eu vou não vetar. mentir. Ele diz que a mídia é bom, mentirosa, ele é mentiroso. Nos Mas Estados Unidos, acontece uma o seguinte, mentira derruba um presidente. Mas acontece vocês o seguinte, viram... 70 milhões a partidos políticos. Vetar um projeto que sabe que vai ser derrubado é dar soco em ponta de faca. Não É que importa, ele é tão- seja importa. digno. Ele é tão adepto da política americana nos Estados Unidos, uma mentira de um presidente da República é motivo Cai, de impeachment. é. Ele cai, ele não, Uma não amante permanece. do presidente da Derruba um República. presidente. Derruba. Doutora Luiz, não é só isso. O Bolsonaro que encaminhou esse projeto para anistiar a dívida. Né? Aí, E uma coisa agora... E o Congresso abraçou assim no colinho. agora Mas Mas e então, mas ele, ele não daí, veio. o fato Ele. dele- Outra coisa, doutora Luiz, daí assim, o senhor diz assim, ó, mas se ele tivesse vetado, ele ia para o sacrifício. Mas ele não é o político Que vai, diferente, ele que não é um vai. mito, então ele não quer Ele é queimar da o velha perfil política, dele. ele é da nova Diz que lá política. nos Estados Unidos, um pastor viu, não sei como, que ele é o Bolsonaro Enviado de Deus. é um enviado de Deus. É o Messias. É o Messias. E ele veio Só espalhando rindo isso e mesmo. está nas redes sociais e muita parte do povo acreditou. E o pior é que nisso, ele né? também acreditou, gente. Pasmem os senhores, ele acreditou nessa missão. Realmente não. Eu sei que esse presidente está cometendo muita besteira. Agora, essa convocação para ir para as ruas, ele não precisa disso. Ele é o presidente eleito. Mas ele acha, ele é uma pessoa insegura. Ele é uma pessoa fraca, tão fraca que se sujeita ao Congresso. Ele é uma pessoa insegura. Ele é uma pessoa que gosta do holofote, assim como o Moro. Né? Ele, qualquer crítica, a crítica de um estudante, uma pergunta que ele não gostou de um jornalista, ele agride, ele ofende. Ele é uma pessoa... Ele é uma pessoa lamentável, doutora Ângela, no meu eu, se entendimento. fosse mãe dele, eu ia morrer de vergonha. Eu nunca ia dizer que era mãe dele. Exatamente. É uma vergonha. Mas vamos acreditar que essa turbulência passe e que ele venha ainda fazer um bom governo. Até agora não mostrou que veio. Eu reconheço que até agora... Ele tem mais até 3 agora, anos e até meio. agora eu reconheço que ele não Não mostrou sei, que veio. gente. A desaprovação dele está aumentando. Mas de qualquer maneira o presidente não precisa de aprovação. Ele tem que trabalhar e fazer o que é certo. Nós tem que trabalhar. Pois é, né? tem que trabalhar. Mas, Agora o doutora senhor Luísa, falou bem, ele tem que trabalhar. Quando o presidente não tem aprovação, o povo vai para a rua. O povo na rua, o senhor sabe que movimenta o Congresso Nacional. O povo vai pra rua quando não tem emprego, quando está desempregado, quando está Mas nunca desesperado. tem alta Emprego, taxa de doutora Luísa. E desemprego. quem é que... Mas é, de deixa quem é a o povo- culpa? É dele que está há quase 5 meses no Sim, mas governo? ele Mas prometeu ele que ia acabar. prometeu. A culpa do desemprego é do PT. Não, Ah, não É é. do PT que veio lá doutora Luísa. o Lula pegou aquela máquina Aqui azeitada. Aqui no Não, Rio a Grande do crise, Sul, não. não A crise é do aqui, ó. PT. A crise do nosso país Aqui veio em não 2014. Quem era o presidente de 2014? Era Dilma Rousseff Pois então. que foi boicotada Pois pelo então. Eduardo Cunha Então. o tempo inteiro. Mas A crise aqui, surgiu ela no não governo do aqui PT. no Rio Grande do Sul não é, Agora né? quer desembolcar, botar a responsabilidade. Em 2014 teve o terceiro Ah, turno Mas, das doutora eleições. Luísa, Luísa, se ele não tinha competência, ele não tinha que tentar se estabelecer. Agora ele tudo assim, ó, essa criatura ele é assim, ó. E como eu já vi também, muitos seguidores dele estão nesse sentido. Se a gente coloca uma situação difícil que está acontecendo, a culpa é do PT. Sempre a Ou culpa da é do imprensa. terceiro. Da imprensa. Né? Ele tem que oferecer a O filho é solução do igual. problema. O filho é igual. A culpa é do Exatamente. Queiroz, né? É assim que ele não deveria ter confiado Acha que no o Queiroz. Bolsonaro nunca viu, vocês acham que o Bolsonaro nunca viu que esse filho estava enriquecendo assim da noite para o dia?
Estava ficando milionário, Não diz com assim, meu salário Deus, de como é que o deputado Lula não viu estadual. as coisas que estavam acontecendo? É, O ele Bolsonaro não não viu. enxerga as coisas dentro de casa? Um triplex é motivo de prisão, 19 imóveis não é cheque motivo de investigação. Um cheque de 24 mil na conta da esposa dele. Michele. Da Michelle, né? Mich- da é, primeira Michele. dama. Então, assim, não vê nada. Pessoal, tá, vamos ter que responder as perguntas dos nossos telespectadores. Só querem malhar Bolsonaro, só o Bolsonaro. O dia que, não, o eu, dia, eu o gostaria dia, de poder elogiar. o dia ele. que esse também país, poderia elogiá-lo. o dia que esse país estiver navegando em águas plácidas, com a economia em dia, etc. Tal, aí eu quero ver o que vocês vão dizer do Bolsonaro. Poderíamos estar a caminho Vamos passar a responder dessa as perguntas esse golpe, né? dos nossos telespectadores. Qual é a primeira pergunta, doutor Ângelo? Márcio dos Santos informa que adquiriu na planta um imóvel e está com dificuldades financeiras para cumprir o contrato. Pergunta se pode desistir da compra e quais as consequências da desistência. Se a pessoa comprou o imóvel, há a possibilidade de desistir, porque o contrato de compra e venda ele é apenas uma promessa que possivelmente venha a ser concluída com a concretização do negócio que ocorre com a escritura. Durante, então, o transcorrer do contrato, a parte pode desistir do contrato sem qualquer motivo. Ele pode, por exemplo, ficar desempregado e não ter condições de pagar mais as prestações. Aí, então, ele pode desistir. O problema todo é que ele tem que suportar um encargo por essa desistência. Até o final de 2018, uma coisa assim, se não falha a memória, ele, não havendo consenso com a construtora, ele podia recorrer ao judiciário. O judiciário fixava um percentual de 10% a 30% de perda do valor pago. A partir de final de 2018, houve uma modificação na legislação que permite, então, agora que se possa abater até 50% do valor pago. Assim. Então, só que essa redução de 50% do valor pago é para os contratos firmados antes dessa lei que entrou em vigor. Então, desistir pode, agora ele vai suportar esse encargo. Né? Se o contrato é antes do final de 2018, um percentual de 10% a 30%, e se for após, até 50%. Ou seja, ele não vai poder receber o que ele pagou, a totalidade do que ele pagou. Ele vai ter Não. Em qualquer circunstância, nem antes da nova lei Sim. ou depois. E Jamais tem vai ter de volta o que ele outro gastou. detalhe também nessa nova legislação é que tem que verificar se existe, por exemplo, uma contabilidade, né, da empresa separada da construtora, separada da contabilidade da obra. Não é porque se assim for, então é fixado em 50%. Se os dois forem juntos, então fica em 25%. Não é 25% daí que vai ser o valor que vai ser que a pessoa pode perder, não é? E 50% caso se confundam as duas contabilidades. Telespectador pergunta se o juiz de direito, tomando conhecimento de um crime, pode desencadear uma ação penal. Quando o juiz de direito fica sabendo da existência de algum tipo de crime, ele tem a obrigação de oficiar o Ministério Público. No caso, se for no Estado, o Ministério Público Estadual, se for federal, o Ministério Público Federal, pois o titular da ação penal pública é o Ministério Público. O juiz é apenas o julgador dessa ação. Ele, tomando conhecimento, ele deve oficiar o Ministério Público e não desencadear a ação. Na verdade, ele oficia o Ministério Público, relatando o fato ocorrido, e o Ministério Público é que vai entender se cabe desencadear ação penal ou não, né? Sim. Isso porque eu nunca esqueço, isso há uns 40 anos, 45 anos atrás, eu aprendi lá nos inícios acho que nas introduções do estudo de direito ainda, que o professor dizia, a jurisdição é inerte, ela tem que ser provocada. Sim. E por quem de direito, né? Então Sim. o juiz não pode de ofício, o juiz tem que ser provocado através de uma denúncia do Ministério Público para instaurar ação penal. Telespectador não identificado pergunta se pode fazer doação de bens a um filho e, se positivo, como fazer. Se não for possível a doação, de que forma pode beneficiar um filho que acha que merece? A doação, na verdade, ela pode ser feita para um dos filhos, né? Pode ter, tem 2 filhos, tem 3 filhos e um deles que acha que tem que ser beneficiado, pode ser feita a doação em 50%, não é? Dos seus bens disponíveis. Mas para que não tenha problema depois do falecimento dessa pessoa, né, os demais filhos precisam concordar com essa doação. Porque, do contrário, né, no momento do falecimento, esse bem vai ser trazido à colação no inventário,
né? E daí o filho, caso não tenha havido concordância, e se for, né, 50% exatamente dos bens que essa pessoa deixou, esse outro filho não vai ter direito aos demais bens, né? A não ser que tenha, né, um percentual maior, que os bens valham mais do que aquele bem que foi doado. Na verdade, para que ele possa, né, fazer, então, beneficiar esse filho, seria interessante que fosse feito um testamento, não é? Se for feito um testamento e for apenas 50%, né, que atinge no máximo 50% dos seus bens disponíveis, né, no momento que essa pessoa falecer, né, esse filho que foi, então, assim, o legatário no testamento, ele também terá direito aos bens remanescentes, ou seja, ele tinha 3, 4 imóveis, por exemplo, ele testou, então, esse imóvel, né, para esse filho que ele gostaria de beneficiar. No momento do falecimento dele, o filho dele também, esse filho que foi beneficiado, também terá direito, né, ao seu quinhão nos demais imóveis que ele deixou. Na doação também, se os demais filhos concordarem, ele pode fazer a doação, né? Mas tem que ter a anuência dos outros filhos, né? Porque senão, como a doutora Márcia disse, se caracteriza a antecipação de herança, né? Aí tem que compensar por ocasião da abertura de inventário, né? Na verdade também a própria compra e venda feita de pai para filho, também sem a concordância dos filhos, também se presume que seja antecipação de herança. Mas a compra e venda com a anuência dos demais filhos, aí também poderia fazer. Até é mais interessante de fazer a compra e venda do que a própria doação, porque a doação paga um imposto de transmissão maior. Ernesto pergunta, qual a melhor forma de fiança locatícia que garante o recebimento dos aluguéis? Em relação à fiança, existem vários tipos de fiança, né? A fiança pessoal do fiador normal, a fiança bancária, a fiança e uma outra fiança que, na minha opinião, é a que mais... A fiança bancária, via de regra, também garante o recebimento dos aluguéis, porque os bancos, via de regra, depois de despejado o imóvel, apresenta a conta lá, os bancos pagam. Agora, na minha opinião, a fiança que mais garante a locação é a fiança com garantia hipotecária. O que significa a fiança com garantia hipotecária? O fiador assina como fiador da locação e dá um bem imóvel em garantia em hipoteca. E essa garantia locatícia fica averbado na matrícula do imóvel e a pessoa não pode se desfazer daquele imóvel enquanto não rescindido aquele contrato de locação. Então, quando não dado por fim. Enquanto não encerrado aquele contrato, aquele imóvel fica garantindo aquela... Agora, garantia em si não existe para nenhuma delas. Porque pode, por exemplo, o fiador falecer. A morte extingue a fiança. Então não existe assim categoricamente uma fiança que venha... a gente só vai saber se a fiança foi bem garantida depois que termina a locação e receba todos os imóveis. Mas de qualquer maneira, a fiança com garantia hipotecária hoje está sendo muito utilizada, principalmente para imóveis de valor de locação elevado. Porque o risco de restar um débito astronômico em relação à locação é muito grande. Sem uma garantia hipotecária, dificilmente hoje pessoas alugam um imóvel sem essa modalidade. Carlos Silveira pergunta, o que é contrato leonino e contrato de adesão para o direito? O contrato de adesão é aquele contrato em que é imposto ao cidadão. A pessoa que está contratando chega e elabora o contrato e entrega. Esse é o contrato. É pegar ou largar. Ou seja, o outro lado não tem poder de barganha. Ou ele aceita o contrato naquelas condições, ou ele não tem o serviço. E não pode negociar, né? Tipo os contratos de plano de saúde, de cheque especial em banco. De compra de telefone. Verdade. Então aqueles contratos, de via de regra, esse contrato de adesão, aqueles contratos com letra bem pequenininha, etc e tal, que é para a pessoa acabar nem lendo, né? Então esse é o contrato de adesão. E o contrato leonino é aquele contrato que prevê vantagens extremamente exageradas para um lado e totalmente desvantagem para o outro.
E em se tratando de contrato leonino, a justiça pode anular o próprio contrato ou anular aquelas cláusulas leoninas. Então, isso fica evidente quando o contrato ele não é justo para uma das partes. Prevê muitas vantagens para uma parte e para outra praticamente só desvantagem. Isso é o que se chama contrato leonino. Isso acho que vem do leão, né? Quando fala em leão, geralmente é uma coisa ruim, tirando o rei da selva, né? Imposto de renda, leão, né? Esse vem do direito romano, né? Claro, do direito romano. Exatamente. Quantos minutos nós temos aí, Antônio? 1 minuto? 1 minuto, então vamos para a despedida, né? Porque semana passada eu esqueci de agradecer a doutora Márcia. Que faz parte da nossa equipe, né? Isso. Da nossa bancada. Então, as considerações de cada um aí no final do nosso programa. Bom, eu desejo assim, que o presidente Lula seja muito feliz, que parece que ele está apaixonado, namorando, e espero que... Isso que ele era apaixonado pela Letícia, hein? Não, mas já desapaixonou muito rápido. Já desapaixonou muito rápido. A minha mãe dizia, viúvo é aquele que morre. Bom, pro Lula, será que valia isso, hein? Um homem que era tão apaixonado. A dona Letícia era Deus na terra e dona Letícia no céu. Mas eu espero, doutor Luiz, já que ele está sendo vítima, né? Ele é um preso político, pelo menos ele tem que ter essa alegria. Eu acho assim, eu acho que o amor é bonito. Não, eu desejo a felicidade dele. O presidente, né? O ex-presidente Lula, ele é viúvo pela segunda vez e é justo que ele case de novo. Pior é o atual presidente que já está na terceira esposa e nem nunca foi viúvo. O Lula está indo para a terceira, né? Mas o Lula é viúvo. Mas o Lula é viúvo 2 vezes, não é, doutora Luiz? E aí, doutor Luiz Fernando? Só manifestar minha estupefação com a Janaína Pascoal, que era a menina dos olhos do governo Bolsonaro, inclusive foi cogitar para ser sua vice, que agora parece que trocou de lado e está saindo do PSL. Meus parabéns para a Janaína Pascoal. Não é trocar de lado, ela está numa posição de espera. Vamos devagar com o Andor, que o santo é de barro. Eu esqueci só de uma coisinha aqui, eu me empolguei com o casamento do Lula. A ministra Damares disse essa semana que no Nordeste as escolas estão lançando o kit bruxaria. Já teve o kit macumba, o kit gay, agora o kit bruxaria, né? É lamentável, né? Esse ministério é lamentável, não é, doutora? Dito isso, eu agradeço a presença do doutor Luiz Fernando, doutora Márcia Praz, doutora Ângela Beatriz, e agradecendo a audiência dos nossos fiéis telespectadores, eu me despeço em nome da bancada, nos dizendo que nos aguardem até a próxima semana. Comunicando Direito.